Estimados irmãos e irmãs, com alegria, o Senhor nos ajuda a crescermos cada vez mais na nossa fé, na nossa compreensão da palavra, nos abrindo a mente, nos abrindo o coração, para termos o nosso fundamento bem vivo, bem solidificado na nossa vida. E este fundamento tem nome, esse fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Estamos aqui por causa dele. Isso deve estar muito vivo em nossa mente e em nosso coração. Eu estou aqui por causa de Jesus e do seu Evangelho. E o Evangelho de hoje que ouvimos traz particularidades que, por sinal, são muito sugestivas para mostrar este fundamento da nossa fé. Em primeiro lugar, Jesus está na localidade, nos povoados de Cesareia de Filipe com os seus discípulos. É muito sugestivo nós percebermos isto, porque Cesareia de Filipe era um lugar onde havia o culto ao imperador. O próprio nome já diz Cesareia, lembrando de César, o imperador da época. Ali se cultuava, se venerava e até mesmo se adorava o imperador. O imperador deveria ser idolatrado pelo povo. E justamente ali, meus irmãos, Jesus vai até os seus discípulos e pergunta sobre o que andam dizendo a respeito de Jesus, a respeito da sua pessoa, mostrando assim para eles e para nós que o verdadeiro imperador não é César, o verdadeiro governador não deve ser um homem deste mundo, uma mulher deste mundo, mas é o próprio Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que veio reinar, não apenas em determinado território neste mundo, mas veio para reinar nos corações das pessoas, veio para ser o grande imperador da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Porque Jesus, como imperador, como o grande Salvador, veio para tirar o mal pela raiz que está no nosso coração. Por isso ele veio para nos imperar, nos governar, nos conduzir, nos salvar. Quem dizem os homens que eu sou? Nós poderíamos fazer essa pergunta para as escolas, para as universidades de nossos tempos. Poderíamos fazer essas perguntas para os comércios, para os bancos, para as pessoas que passam pela praça. O que você diz sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Infelizmente, meus irmãos, até mesmo nós cristãos estamos fazendo de Jesus uma peça de manobra, uma utilidade para alguma coisa, um verdadeiro comércio. Nesta igreja nós temos a missa para isso, para você ganhar o amor da sua vida. E depois vamos ter uma missa por cura e libertação. Depois vamos ter uma missa para arranjar emprego. Isso é perigoso. Nós fazemos de Jesus simplesmente uma peça, um instrumento para que a gente alcance os nossos objetivos. E não nos comprometemos com o que ouvimos. Como é triste nós vermos muitas vezes igrejas cheias, não por causa de Cristo, mas apenas para se beneficiarem egoisticamente, esquecendo da nossa fé, do nosso fundamento, daquilo que Jesus veio trazer para nós. Jesus não veio
apenas para dar alguns benefícios para nós. Jesus veio para nos dar o maior benefício, que é a salvação integral, a salvação total, que muitas vezes exige de nós mudança de vida, transformação do coração, conversão, mudança de mentalidade. Nós devemos estar aqui, meus irmãos, sempre em vista da nossa conversão, de seguir os passos de Jesus, e não fazer com que Jesus siga os meus passos, as minhas ideias, as minhas propostas. Deve ser diferente. Nós viemos aqui para seguir o caminho que Ele já caminhou, que Ele já traçou, para assim sermos de fato felizes, homens e mulheres felizes. E o interessante, meus irmãos, é que nós precisamos purificar muito a nossa compreensão de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus, muitas pessoas dizem que Ele foi um personagem histórico, uma mente ilustre, falou palavras belíssimas, bonitas. Tem livros que dizem que Jesus foi um grande psicólogo, foi o homem mais inteligente deste mundo, fez muitas coisas maravilhosas, mas isso é muito pouco. Isso é reduzir demais a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é homem-Deus, Deus encarnado. Precisamos cuidar para não limitar Jesus com a nossa ideia, com as nossas teorias sobre Jesus. Por isso que depois que Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Ele pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? É interessante isso, porque aqui parece que Jesus espera dos discípulos uma resposta diferente, uma resposta com mais fé, uma resposta mais viva, a partir de uma experiência com Ele. E aqui, meus irmãos, é o desafio para nós cristãos. O mundo fala de tudo sobre Jesus. Como dizem por aí, tem Jesus para todos os gostos. É um comércio. Vamos para o mercado para pegar o que nos interessa e vamos embora, não há vínculo algum. Muitas vezes na igreja fazemos isso. Vamos para a igreja para adquirirmos o que precisamos, depois vamos embora, não temos vínculo algum. Mas os discípulos precisam responder à altura, a partir da experiência que eles têm com Jesus, e nós também, se estamos aqui, se nós somos assíduos na vida da comunidade, participamos da Santa Missa, rezamos diariamente, precisamos ter uma resposta diferente do que o mundo responde a respeito de Jesus. E Pedro nos ajuda nisto. Pedro diz, tu és o Messias. Esta resposta deve ser a nossa resposta também. Tu és o Messias. Messias que quer dizer Salvador, Messias que quer dizer ungido do Senhor, o enviado de Deus, aquele que vem para nos salvar por completo. Pedro nos ajuda a tomarmos consciência de quem é Jesus para a nossa vida. Agora, Jesus ele proíbe severamente de que eles falem para os outros a respeito desse Messias. Porque, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado quando falamos de Jesus, quando falamos do Messias Jesus Cristo. Antigamente, no tempo de Jesus, as pessoas esperavam um Messias simplesmente político, queria solucionar o problema na política, ou um Messias social, queria trazer comida, ia trazer o alimento necessário para o povo. Isso também é reduzir Jesus. Jesus veio trazer também isso, é claro, mas Ele veio salvar o homem e a mulher por completo. Nós precisamos nos preocupar com o estômago das pessoas? Sim.
Mas nós precisamos nos preocupar antes de tudo com o coração. De nada adianta um estômago cheio e um coração vazio, um coração podre, um coração pecador. Precisamos preencher os nossos irmãos e irmãs que nós encontramos de Deus em primeiro lugar. Esse é o Messias que Jesus veio apresentar. E aqui nós vemos, meus irmãos, que depois que Jesus fala que esse Messias, ele mesmo, deveria sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias, Jesus diz isso abertamente. Em primeiro lugar, ele fala sigilosamente sobre o seu messianismo. Depois ele fala abertamente, porque o Messias de verdade é o Messias que sofre, é o Messias que é rejeitado, é o Messias que escolheu como trono, não o trono que o mundo apresenta, os tronos de glória deste mundo, mas é o Messias que escolheu como trono a cruz. Por isso que até hoje nós temos Jesus na cruz, não porque queremos Jesus crucificado, morto, sofrendo, mas para que nunca nos esqueçamos que o nosso Messias, o nosso Salvador, escolheu como trono de glória a cruz. Nenhum outro trono ele escolheu, e que este é o caminho da nossa salvação. O caminho da nossa salvação é o caminho que o Messias, Jesus Cristo, já traçou. Pedro repreende Jesus, que isso não te aconteça, Senhor, vamos mudar de rota, vamos seguir outros caminhos. Vejam, meus irmãos, Pedro toma a frente de Jesus e quer ensinar Jesus a caminhar, a dar os passos, como ele bem pensava. Mas Jesus ensina Pedro, diz, vai para longe, ou algumas traduções dizem, vai para trás, Satanás, porque tu pensas coisas humanas, coisas limitadas, vai para trás, siga os meus passos, não queira me ensinar a seguir, a caminhar os teus caminhos. É Jesus quem sabe o verdadeiro caminho a seguir. O caminho que nós devemos percorrer é esse caminho que nós contemplamos aqui ao nosso redor da Via Sacra. Não está aqui para bonito, não. Está aqui para nos recordarmos que este é o caminho, o único caminho de salvação. E esse caminho, meus irmãos, que Jesus já traçou para nós e nos ensinou a traçar, é o caminho que Jesus ensina. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É o único caminho de salvação. É uma proposta, se alguém quer, mas é o único caminho de renúncia, porque quando nós escolhemos os tronos deste mundo e não a cruz, nós temos a tendência de querer os nossos gostos, o nosso prazer, nos esquecendo de solidificar a nossa fé, ajudando o próximo, renunciando aos nossos prazeres para dar atenção ao meu próximo, para que eu tome a minha cruz, amando o meu próximo, olhando para ele na caridade, querendo o bem dele, não só querendo o bem, mas também fazendo o bem para ele. É renunciar a si mesmo, renunciar, quem sabe, à mordomia do sofá, à mordomia da cama, que muitas vezes fala mais alto para nós, renunciar a muitas mordomias, para que assim nós possamos carregar a cruz, amando o próximo. Jesus foi assim. Jesus não assumiu a cruz apenas no fim da vida, mas desde o início da sua vida, ele já tinha sua cruz em pensamento, em atitude, renunciando aos seus gostos pessoais para amar mais o seu próximo,
aqueles a quem ele encontrava. Isso é saber perder a vida para ganhá-la, para salvá-la. Nós aprender a perder muitas coisas para ganhar. Isso também vale para o casamento. O casamento, vocês bem sabem, que tem que perder muitas coisas para ganhar o matrimônio, para salvar o matrimônio, para salvar a tua família. Muitas coisas que vocês queriam fazer e que renunciaram por um bem maior, para o bem da família. O padre também é assim, tantas coisas que tem que saber perder, renunciar aos seus gostos pessoais, por um bem maior. Vale a pena. E este é o caminho que Jesus traçou e nos ensinou. Aprendamos a solidificar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, e não em ideias, em teorias, em filosofias, mas na pessoa de Jesus Cristo, tendo uma relação íntima, pessoal com Ele. Nós somos religião, meus irmãos, não de livro, mas somos religião de palavra encarnada. Jesus, que desceu até nós, se fez carne, habitou entre nós e quer ter uma relação pessoal conosco, por meio da palavra, é claro, por meio da Eucaristia. E assim, de fato, viveremos a nossa fé como verdadeiros cristãos, que assumem a sua cruz, como Cristo assumiu a sua cruz. A fé sem obras é morta. A fé sem adesão, sem atitude, sem concretude é morta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, como diz Jesus, mas todo aquele que faz acontecer a sua oração na vida, aquele que encontra o irmão que ajuda o pobre, o necessitado. Nós não temos apenas o altar aqui na igreja, nós temos tantos altares nas nossas ruas, onde Cristo está muito vivo também, muito presente nos nossos pobres, nos mais miseráveis. Nós temos muitos altares nos hospitais também, pessoas agonizando, ali está Jesus, muito vivo e presente também. E quando nós damos assistência a esses nossos irmãos, nós estamos assumindo a nossa cruz, renunciando a nós mesmos para o bem do próximo, por causa de Jesus e por causa do seu Evangelho. Existem muitos altares nas nossas casas, nós não damos valor, queremos rezar bonitinho aqui, mas não adoramos Jesus nos altares das nossas casas. Nos altares das cadeias, Jesus diz, estive preso e vieste me visitar. São tantos altares neste mundo afora, onde Jesus está realmente abandonado, rejeitado. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é o caminho da facilidade, não, mas é o caminho da fidelidade. Vivendo assim, nós seremos fiéis ao projeto do Senhor. Um instante de silêncio, acolhemos a palavra.